Você está ouvindo audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. A Espada Juramentada, um conto dos Sete Reinos, parte 5. Foi só depois que as muralhas e torres de Fosso Gelado desapareceram no oeste atrás deles que Dunk se virou para Egg e perguntou: que palavras estavam escritas naquele papel? Era uma garantia de direito, Sir, para Lord Wyman Weber, do rei, pelos serviços leais dele na rebelião recente. Lord Wyman e seus descendentes tinham garantidos todos os direitos sobre o Riacho Xadrez, desde a nascente na Colina Ferradura até a foz, no Lago Frondoso. Também diz que Lord Wyman e seus descendentes têm o direito de caçar veados vermelhos, javalis e coelhos no bosque de Watt, sempre que desejarem, e de cortar 20 árvores do bosque a cada ano. O garoto limpou a garganta. A garantia é só por um tempo, no entanto. O papel diz que se Sir Eustace morrer sem um herdeiro do sexo masculino do seu sangue, Pouso Veloz reverterá para a coroa e os privilégios de Lord Weber acabarão. Eles foram marechais da fronteira norte por 1000 anos. Tudo o que deixaram para o velho foi uma torre na qual morrer. E sua cabeça, Egg comentou. Sua graça deixou a cabeça dele, Sir. Mesmo ele sendo um rebelde. Dunk deu uma olhada no menino. Você teria tirado isso dele? Egg teve que pensar a respeito. Algumas vezes, na corte, eu servia no pequeno conselho do rei. Eles costumavam brigar por causa disso. Tio Baylor dizia que a clemência era melhor quando se lidava com um adversário honrado. Se um homem derrotado acredita que será perdoado, ele vai abaixar a espada e dobrar o joelho. Caso contrário, ele lutará até a morte e matará mais homens leais e inocentes. Mas Lord Corvo de Sangue dizia que, quando você perdoa rebeldes, só está plantando sementes para a próxima rebelião. A voz dele era cheia de dúvidas. Por que Sir Eustace se levantou contra o rei da Eron? Ele era um bom rei, todo mundo diz isso. Trouxe Dorne para o reino e fez dos dorneses nossos amigos. Você poderia perguntar a Sir Eustace, Egg. Dunk achava que sabia a resposta, mas não era o que o garoto gostaria de ouvir. Ele queria um castelo com leões no portão da entrada, mas tudo o que conseguiu foi túmulos entre as amoreiras. Quando alguém jurava a espada para um homem, prometia servir e obedecer. Lutar por ele, se necessário. Não se intrometer em seus assuntos nem questionar sua lealdade. Mas Sir Eustace o fizera de tolo. Ele disse que os filhos morreram lutando pelo rei e me fez acreditar que o riacho era dele. À noite os pegou no bosque de Watt. Aquilo foi culpa de Dunk. Deveria ter ido direto para casa pelo caminho que vieram. Mas, em vez disso, virou para o norte para dar outra olhada na barragem. Ele chegou a pensar em derrubar a coisa toda com as próprias mãos. Mas os Sete e Sir Lucas Longage provaram não ser tão obsequiosos. Quando Dunk e Egg chegaram à barragem, encontraram-na guardada por um par de besteiros com emblemas da aranha costuradas em seus justilhos. Um estava sentado com os pés descalços na água roubada. Dunk poderia tê-lo estrangulado alegremente apenas por isso. Mas o homem os ouviu chegando e rapidamente pegou sua besta. Seu companheiro, ainda mais rápido, engatilhou a arma e se preparou. O melhor que Dunk pôde fazer foi olhar para eles ameaçadoramente. Depois disso, não havia mais nada o que fazer além de refazer seus passos. Dunk não conhecia essas terras tão bem quanto Sir Benis. Teria sido humilhante se perderem em um bosque tão pequeno quanto o de Watt. Quando finalmente chegaram ao outro lado do riacho, o sol estava baixo no horizonte e as primeiras estrelas surgiram, juntamente com as nuvens de cupins. Entre as altas árvores negras, Egg encontrou a língua novamente. Sir, aquele septão gordo disse que meu pai fica amuado em solar estival. Palavras são vento. Meu pai não fica amuado. Bem, Dunk comentou, ele devia. Você fica amuado. Eu não, Sir, franziu o senho. Fico? Um pouco, mas não com muita frequência. De outro lado, eu lhe daria um tapão na orelha mais vezes do que eu dou. Você me deu um tapão na orelha no portão. Aquilo foi meio tapão, na melhor das hipóteses. Se eu lhe der um tapão inteiro, você saberá. A viúva vermelha deu um tapão inteiro em você? Dunk tocou o lábio inchado. Não precisa soar tão delicado com isso. Ninguém deu um tapão na orelha do seu pai, no entanto. Talvez por isso o príncipe Maker seja como é. Quando o rei nomeou Lord Corvo de Sangue sua mão, o senhor seu pai se recusou a fazer parte do conselho e partiu de Porto Real para sua própria sede. Ele relembrou a Egg. Está em solar estival há um ano inteiro, mais da metade de outro. Como chama isso, além de ficar amuado? Chamo isso de ficar irritado. Egg declarou com arrogância. Sua graça deveria ter feito meu pai sua mão. Ele é seu irmão e o melhor comandante em batalha no reino desde que o tio Baylor morreu. Lord Corvo de Sangue não é nem mesmo um lord de verdade. Isso é só um tipo de cortesia estúpida. Ele é um feiticeiro e ainda de baixo nascimento.
Nascimento bastardo não é baixo nascimento. Corvo de Sangue podia não ser lorde de verdade, mas era nobre de ambos os lados. Sua mãe fora uma das várias amantes do rei Aeron, o Indigno. Os bastardos de Aegon tinham sido banidos dos 7 reinos desde que o velho rei morrera. Ele os legitimara em seu leito de morte. Não só os grandes bastardos como Corvo de Sangue, Aço Amargo, Daemon Blackfyre, cujas mães eram senhoras, mas até os menos importantes, que gerara com putas e vadias de tavernas, filhas de comerciantes, donzelas e pantomimeiros e cada camponesa bonita sobre a qual teve a chance de pôr o olho. Fogo e sangue eram as palavras da casa Targaryen, mas certa vez Dany ouvira Sir Arlan dizer que as de Aegon deveriam ter sido leve-a e traga para minha cama. O rei Aegon deixou o Corvo de Sangue limpo da bastardia. Ele recordou a Egg, e fez o mesmo com o restante deles. O velho alto septão disse ao meu pai que as leis do rei são uma coisa, e que as leis dos deuses são outra. O garoto respondeu, teimoso. Filhos legítimos são gerados em um leito nupcial e abençoados pelo pai e pela mãe, mas bastardos nascem da luxúria e da fraqueza. Ele disse, o rei Aegon decretou que os bastardos não eram bastardos, mas não podia mudar a natureza deles. O alto septão dizia que todos os bastardos nascem para atrair. Daemon Blackfyre, Aço Amargo e até Corvo de Sangue. Lord Rivers era mais esperto do que os outros dois, ele dizia, mas no fim também provaria ser um traidor. O alto septão aconselhou meu pai a nunca confiar nele, nem em outros bastardos, grandes ou pequenos. Nascidos para atrair, Dany pensou. Nascidos da luxúria e da fraqueza. Nunca se deve confiar neles, grandes ou pequenos. Egg, ele falou, já pensou que eu posso ser um bastardo? Você, Sir? Aquilo pegou o menino de surpresa. Você não é? Posso ser? Nunca conheci minha mãe, ou soube o que foi feito dela. Talvez eu tenha nascido grande demais e a matado. Mais provável que ela fosse alguma puta ou garota de taverna. Não se encontram senhoras bem-nascidas na Baixada das Pulgas. E se ela chegou a se casar com meu pai, bem, o que aconteceu com ele? Dany não gostava de lembrar da sua vida antes de Sir Arlan terem o encontrado. Havia uma casa de pasto em Porto Real onde se costumava vender ratos, gatos e pombos para o guisado. O cozinheiro sempre afirmou que meu pai era algum ladrão ou larápio. É provável que eu o tenha visto enforcado. Ele costumava me dizer, mas talvez só o tenham mandado para a muralha. Quando eu era escudeiro de Sir Arlan, eu perguntava para ele se não podíamos ir naquele caminho algum dia, para pegar serviço em Winterfell ou algum outro castelo nortenho. Eu tinha essa ideia de que, se conseguisse chegar à muralha, talvez encontrasse algum velho ou um homem realmente alto que parecesse comigo. No entanto, nunca fomos. Sir Arlan dizia que não havia sebes no norte e que todas as florestas eram cheias de lobos. Ele negou com a cabeça. Resumindo, é provável que você seja escudeiro de um bastardo. Pela primeira vez, Egg não tinha nada a dizer. A escuridão se aprofundava ao redor deles. Vagalumes se moviam lentamente pelas árvores. Suas luzinhas eram como muitas estrelas vagantes. Haviam estrelas no céu também. Mais estrelas do que qualquer homem conseguia contar. Mesmo se vivesse até ficar tão velho quanto o rei Jaehaerys. Dany só precisava erguer os olhos para encontrar amigos conhecidos. O Garanhão e a Porca, a Coroa do Rei e a Lanterna da Velha, a Galé, o Fantasma e a Donzela da Lua. Mas havia nuvens ao norte, e o olho azul do dragão de gelo estava escondido dele, o olho azul que apontava para o norte. A lua tinha nascido quando chegaram em Pouso Veloz, escura e alta no topo da colina. Uma pálida luz amarela se derramava pelas janelas superiores da torre. Ele viu. Na maior parte das noites, Sir Eustace ia para a cama assim que jantava, mas não essa noite, pelo que parecia. Está esperando por nós, Dany sabia. Benes do escudo marrom os esperava também. Encontraram-no sentado nos degraus da torre, mastigando folha amarga e amolando sua espada longa à luz da lua. O ruído lento da pedra no metal percorria um longo caminho. Por mais que Sir Benes negligenciasse suas roupas e a si mesmo, mantinha suas armas em ordem. "Oh, o Pateta voltou!" Benes disse. "Eu estava amolando meu aço para resgatá-lo daquela viúva vermelha." "Onde estão os homens?" "Buco e o Otto Molhado estão no telhado de vigia, caso a viúva apareça. O resto se arrastou para a cama, choramingando. Estão doloridos como um pecado. Trabalhei duro com eles. Tirei um pouco de sangue daquele simplório grande só para deixá-lo louco. Ele luta melhor quando está louco." Deu seu sorriso marrom e vermelho. "Belo lábio sangrando você tem. Da próxima vez, não caia nas pedras." "O que a mulher disse?" "Ela pretende ficar com a água e quer você também, por ter cortado aquele escavador na barragem." "Achei que ela fosse querer." Benes cuspiu. "Muito incômodo por um camponês qualquer. Ela deveria me agradecer. Mulheres gostam de homens com cicatrizes." "Não vai se incomodar se ela cortar seu nariz, então?" "Que se foda! Se eu quisesse meu nariz cortado, eu mesmo cortaria." Apontou com o polegar para cima. "Vai encontrar Sr. Inútil em seus aposentos, pensando no quão grande ele costumava ser."
Egg falou. Ele lutou pelo dragão negro. Dunk teria dado um tapão no garoto, mas o Cavaleiro Marrom só gargalhou. Claro que sim! Olhe pra ele! Parece o tipo que escolhe o lado vencedor? Não mais do que você. Caso contrário, não estaria aqui conosco. Dunk se virou para Egg. Cuide de Trovão e de Mestre, e depois junte-se a nós. Quando Dunk apareceu na porta, o velho cavaleiro estava sentado no lado da lareira, em seu roupão de dormir, embora não houvesse fogo aceso. Estava com a taça de seu pai na mão, uma pesada taça de prata que fora feita para algum Lord Osgrey de antes da conquista. Um leão xadrez adornava o cálice, feito de escamas de jade e ouro, embora algumas das escamas de jade estivessem faltando. Ao ouvir os passos de Dunk, o velho cavaleiro levantou os olhos e pestanejou, como um homem despertando de um sono. Sir Duncan, você voltou! Será que vê-lo fez Lucas Eichfeld se deter, Sir? Não que eu tenha visto, senhor. É mais provável que eu tenha deixado irado. Dunk lhe contou o melhor que pôde, embora omitisse a parte sobre a senhora Alicent, que fazia dele um tolo completo. Teria deixado de lado o tapão também, mas o seu lábio cortado estava inchado 2 vezes o tamanho normal, e Sir Eustace não deixaria de notar. Quando percebeu, o velho franziu o senho. Seu lábio? Dunk o tocou cautelosamente. Sua senhoria me deu um tapa. Ela bateu em você? A boca dele abriu e fechou. Ela bateu no meu enviado, que foi até ela, sob o meu estandarte de leão xadrez? Ela ousou colocar as mãos em sua pessoa? Só uma mão, Sir. Parou de sangrar antes que deixássemos o castelo. Ele fechou a mão em um punho. Ela quer sorbenes, não sua prata, e não vai derrubar a barragem. Ela me mostrou um pergaminho com alguns escritos nele, e o selo do próprio rei. Lá diz que o riacho é dela. E... Ele hesitou. Ela disse que você que você se... Ergueu com o dragão negro? Sir Eustace pareceu se afundar. Temi que ela fizesse isso. Se desejar deixar meus serviços, não o deterei. O velho cavaleiro olhou para a taça, embora Dunk não pudesse dizer o que estava vendo. Você me disse que seus filhos morreram lutando pelo rei. E foi o que aconteceu. O rei legítimo, Daemon Blackfyre, o rei que ostentava a espada. O bigode do velho estremeceu. Os homens do dragão vermelho chamavam a si mesmos de legalistas, mas nós, que escolhemos o negro, éramos leais do mesmo jeito. Embora agora, todos os homens que marcharam ao meu lado para colocar o príncipe Daemon em trono de ferro desapareceram como o orvalho da manhã. Talvez eu tenha sonhado com eles. Ou, mais provável, Lord Corvo de Sangue e seus dentes de corvo colocaram medo neles. Não podem estar todos mortos. Dunk não pôde negar a verdade daquilo. Até aquele momento, nunca havia conhecido um homem que lutara pelo pretendente. Devo ter conhecido, no entanto. Havia milhares deles. Metade do reino era pelo dragão vermelho, e metade pelo negro. Ambos os lados lutaram corajosamente, Sir Aaron me disse. Ele achou que o velho cavaleiro iria querer ouvir aquilo. Sir Eustace agarrou a taça de vinho com as 2 mãos. Se Daemon tivesse cavalgado sobre Gwen Corbray, se Bola de Fogo não tivesse sido morto na véspera da batalha, se os Hightower, Tarbeck, Oakhart, Botherwell tivessem nos enviado todas suas tropas, em vez de tentar manter um pé em cada campo, se Manfred Lotson tivesse se provado verdadeiro, em vez de um traidor, se tempestades não tivessem atrasado a frota de Lord Bracken com os besteiros de Myr, se Dedo Ligeiro não tivesse sido pego com os ovos de dragão roubados, tanto se, Sir, e qualquer um teria feito a diferença. Teria virado o jogo. Então nós poderíamos nos chamar de legalistas e os dragões vermelhos seriam lembrados como homens que lutaram para manter o usurpador da Aeron, o falso herdeiro, sob o trono roubado e falharam. Pode ser que sim, senhor, Dunk comentou. Mas as coisas foram do jeito que foram. Foi há muitos anos e vocês foram perdoados. Sim, fomos perdoados. Desde que dobrássemos o joelho e dessemos um refém para garantir nossa lealdade futura. Daeron perdoaria os traidores rebeldes. A voz dele estava amarga. Comprei minha cabeça de volta com a vida da minha filha. Alysanne tinha 7 anos quando a levaram a Porto Real e 20 quando morreu. Uma irmã silenciosa. Fui uma vez a Porto Real para vê-la e ela sequer falou comigo. Seu próprio pai. A misericórdia de um rei é um presente envenenado. Daeron Targaryen me deixou vivo, mas levou meu orgulho, sonhos e honra. Suas mãos tremiam e o vinho espirrou vermelho em seu colo, mas o velho não pareceu notar. Eu deveria ter ido com aço amargo para o exílio ou morrido ao lado dos meus velhos amigos e meu doce rei. Teria sido uma morte digna de um leão xadrez. Descendente de tantos senhores orgulhosos e guerreiros poderosos, a misericórdia de Daeron me fez menor. Em seu coração, o dragão negro nunca morreu. Dunk percebeu. Senhor!
Era a voz de Egg. O garoto entrara enquanto Sr. Eustácio falava de sua morte. O velho cavaleiro piscou para ele como se o visse pela primeira vez. Sim, rapaz, o que é? Se me permite, a viúva vermelha disse que o senhor se rebelou para ficar com o castelo dela. Isso não é verdade? O castelo? Ele pareceu confuso. Fosso gelado me foi prometido por Daemon. Sim, mas não foi pelo ganho, não. Então por quê? Egg perguntou. Por quê? Sr. Eustácio franziu o senho. Por que se tornou um traidor se não foi pelo castelo? Sr. Eustácio olhou para Egg por um longo tempo antes de responder. Você é só um menino? Não entenderia. Bem, Egg falou. Eu poderia? Traição. É só uma palavra. Quando dois príncipes lutam por uma cadeira onde só um homem pode sentar, tanto grandes senhores quanto homens do povo precisam escolher. E quando a batalha acaba, os vitoriosos vão ser aclamados como homens leais e verdadeiros, enquanto os que foram derrotados serão conhecidos sempre como rebeldes e traidores. E esse foi meu destino. Egg pensou naquilo por um momento. Sim, meu senhor, só que o rei Daeron era um bom homem. Por que escolheu Daemon? Daeron. Sr. Eustácio quase arrastou a palavra, e Dunk percebeu que o velho estava meio bêbado. Daeron era esguio e de ombros caídos, com uma barriguinha que balançava quando ele caminhava. Daemon andava ereto e orgulhoso, e seu abdômen era tão reto e duro quanto um escudo de carvalho. E ele lutava com um machado, uma lança ou um mangual. Era tão bom quanto qualquer cavaleiro que eu já vi. Mas com a espada, era o próprio guerreiro. Quando o príncipe Daemon estava com a Blackfyre nas mãos, não havia homem páreo para ele. Nem Ulrich Dane com a Alvorada, não. Nem mesmo o Cavaleiro do Dragão com a Irmã Negra. É possível conhecer um homem por seus amigos, Egg. Daeron se cercava de mestres, septões e cantores. Sempre havia mulheres sussurrando em seu ouvido, e a corte estava cheia de dorneses. Como não? Se ele levar uma mulher dornesa para sua cama e vender a própria doce irmã para o príncipe de Dorne, embora fosse Daemon que ela amava, Daeron tinha o mesmo nome do jovem dragão. Mas quando sua esposa dornesa lhe deu um filho, ele chamou a criança de Baelor, como o rei mais fraco que já sentou no trono de ferro. Daemon, no entanto, Daemon não era mais devoto do que um rei precisa ser, e todos os grandes cavaleiros do reino se reuniram ao redor dele. Convém a Lord Corvo de Sangue que os nomes de todos eles sejam esquecidos. Então ele proibiu que cantássemos sobre eles. Mas eu me lembro. Robb Rain, Garrett o Cinza, Sir Aubrey Ambrose, Lord Gormon Peake, o negro Byron Flowers, Presa Vermelha, Bola de Fogo, Aço Amargo. Eu lhe pergunto, já houve uma companhia tão nobre? Tal rol de heróis? Por quê, rapaz? Você me pergunta por quê? Por que Daemon era o melhor homem? O velho rei viu isso também. Ele deu a espada a Daemon. Blackfyre, a espada de Aegon, o Conquistador, a lâmina que todo rei Targaryen empunhou desde a conquista. Ele colocou a espada nas mãos de Daemon no dia que o sagrou o cavaleiro, um garoto de 12 anos. Meu pai diz que foi porque Daemon era um espadachim e Daeron nunca foi, Egg comentou. Por que dar um cavalo para um homem que não sabe cavalgar? A espada não era o reino, ele diz. A mão do cavaleiro estremeceu com tanta força que o vinho espirrou da taça. Seu pai é um tolo. Ele não é, o garoto respondeu. O rosto de Osgrey se retorceu de raiva. Você me fez uma pergunta e eu respondi, mas não aceitarei insolência. Sir Duncan, devia espancar esse menino com mais frequência. A cortesia dele deixou muito a desejar. Se for necessário que eu mesmo faça, eu... Não, Duncan o interrompeu. Não precisa, Sir. Ele tomara sua decisão. Está escuro. Partiremos com a primeira luz. Sir Eustácio o encarou chocado. Partir? Depois o veloz? Do seu serviço? Você mentiu para nós. Chame-me como quiser. Não há honra nisso. Ele soltou o manto e enrolou e colocou no colo do velho. Os olhos de Osgrey se estreitaram. A mulher ofereceu pegá-lo ao serviço dela? Está me deixando pela cama daquela puta? Não sei se ela é uma puta, Dunk falou. Ou uma feiticeira, ou uma envenenadora, ou nada disso. Mas o que quer que ela seja, não importa. Estamos partindo para as andanças. Não para fosso gelado. As valas, você quer dizer. Está me deixando para espreitar nas matas como lobos, para atacar de surpresa homens honestos nas estradas. A mão dele tremia. A taça caiu de seus dedos, derramando o vinho enquanto rolava pelo chão. Vão, então. Vão. Não quero nenhum de vocês. Nunca devia tê-los aceitado. Vão.
Como queira, Sir. Dunk fez um gesto e Egg o seguiu. Naquela última noite, Dunk queria ficar o mais distante possível de Eustace e Osgry, então eles dormiram no porão, entre o restante do exército mirrado de pouso veloz. Foi uma noite agitada. Lem e Peito e Olho Vermelho roncavam, o primeiro bem alto, e o segundo de modo constante. Vapores úmidos enchiam o porão, levantando-se dos porões mais profundos abaixo. Dunk se revirava na cama áspera, mergulhado em um sono leve até despertar de repente na escuridão. As picadas que levara no bosque coçavam ferozmente, e havia pulgas na palha também. Farei bem em ir embora desse lugar, bem em me afastar do velho, de Sir Benis e do restante deles. Talvez fosse hora de levar Egg de volta a Solar Estival, para ver o pai. Perguntaria ao menino sobre aquilo pela manhã, quando todos estivessem bem distantes. A manhã parecia muito distante, no entanto. A cabeça de Dunk estava cheia de dragões, vermelho e negro, cheia de leões, xadrezes, escudos antigos, botas surradas, cheia de riachos, fossos e barragens, e papéis estampados com o grande selo real que não conseguia ler. E ela estava lá também, a Viúva Vermelha, Rohanne de Fosso Gelado. Ele podia ver o rosto sardento dela, os braços delgados, a longa trança ruiva. Aquilo o fez se sentir culpado. Eu devia sonhar com Tanselle. Tanselle é alta demais. Eles a chamavam, mas não era alta demais para mim. Ela tinha pintado o brasão de armas em seu escudo, e ele a salvara do príncipe brilhante, mas ela desaparecera bem antes do julgamento do Sete. Ela não podia suportar me ver morrer. Dunk dizia para si mesmo com frequência. Mas o que ele sabia? Ele era cabeça dura como uma muralha de castelo. Só de pensar na Viúva Vermelha era prova o bastante disso. Tanselle sorriu para mim, mas nunca nos abraçamos, nunca nos beijamos, nem mesmo no rosto. Rohanne pelo menos tocara nele. E ele tinha um lábio inchado para provar isso. Não seja idiota, ela não é para pessoas como você. É muito pequena, muito esperta e muito perigosa. Finalmente, adormecendo, Dunk sonhou. Estava correndo por uma clareira no coração do bosque de Watt, correndo na direção de Rohanne, e ela disparava flechas nele. Cada flecha que ela soltava voava de verdade, e o acertava no peito. Mesmo assim, a dor era estranhamente doce. Ele devia se virar e fugir, mas, em vez disso, corria na direção dela, correndo lentamente, como sempre acontece nos sonhos, como se o ar tivesse se transformado em mel. Outra flecha veio. E ainda outra. As flechas na aljava dela pareciam não ter fim. Seus olhos eram cinzentos e verdes e cheios de malícia. Seu vestido destaca a cor de seus olhos, ele queria dizer. Mas ela não estava usando vestido, ou roupa de espécie alguma. Seus pequenos seios eram salpicados de sardas e os mamilos eram vermelhos e duros como pequenas amoras. As flechas o faziam parecer um grande porco-espinho quando cambaleou aos pés dela. Mas de algum modo ele ainda encontrou forças para agarrar sua trança. Com um puxão, ele a fez cair em cima dele e a beijou. Acordou de repente com o som de um grito. No porão escuro, tudo era confusão. Xingamentos e reclamações ecoavam por todos os lados, e os homens tropeçavam uns nos outros enquanto buscavam suas lanças e calções. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Egg encontrou uma vela de sebo e a acendeu para colocar um pouco de luz na cena. Dunk foi o primeiro a alcançar a escada. Quase colidiu com Sam Stoops, que descia correndo, bufando como um fole e balbuciando de modo incoerente. Dunk teve que segurá-lo pelos ombros para impedi-lo de cair. Sam, o que houve? Oh, o céu! O velho choramingou. O céu! Nada mais que fizesse sentido podia ser tirado dele. Então todos subiram ao telhado para olhar. Sir Eustace estava diante deles, parado nos parapeitos com um roupão de dormir, encarando a distância. O sol estava nascendo no oeste. Demorou um tempo até que Dunk percebesse o que aquilo significava. O bosque de Watt está em chamas, disse em voz baixa. Da base da torre veio o som de Benis xingando, uma jorrada incomparável de sujeiras, que teria feito até Aegon, o indigno, corar. Sam Stoops começou a rezar. Estavam longe demais para distinguir as chamas, mas o brilho vermelho envolvia metade do horizonte ocidental. E, acima da luz, as estrelas desapareciam. A coroa do rei já quase se fora, obscurecida atrás de um véu de fumaça que se erguia. Fogo e espada, ela disse. O fogo ardeu até amanhã. Ninguém em Pouso Veloz dormiu naquela noite. Em pouco tempo, podiam sentir a fumaça e ver as chamas dançando como garotas distantes em saias escarlates. Todos se perguntavam se o fogo os envolveria. Dunk ficou parado atrás dos parapeitos, os olhos ardendo observando os cavaleiros na noite. Benis, disse quando o cavaleiro marrom subiu, mascando sua folha amarga. É você que ela quer. Talvez devesse ir embora. O quê? Fugir? Ele zurrou. No meu cavalo? Faria melhor em tentar voar como uma daquelas malditas galinhas. Então se entregue. Ela só vai cortar seu nariz. Gosto do meu nariz, do jeito que está, pateta. Deixe que ela tente me levar.
e veremos o que vai ficar cortado. Sentou de pernas cruzadas, com as costas contra uma ameia, e pegou a pedra de amolar no alforge para amolar sua espada. Sir Eustace parou diante dele. Em voz baixa, conversaram sobre como lutar a guerra. Longash vai nos esperar na barragem, Dunk ouviu o velho cavaleiro dizer. Então vamos queimar as plantações dela. Enquanto isso, fogo por fogo. Sir Benis achava que seria a única alternativa, mas talvez pudessem colocar fogo no moinho dela também. Está a 30 quilômetros do outro lado do castelo. Longash não nos procurará ali. Queime o moinho e mate o moleiro. Isso vai lhe custar caro. Egg ouvia também. Ele tossiu e olhou para Dunk com os olhos arregalados. Sir, tem que detê-los. Como? Dunk perguntou. A Viúva Vermelha vai detê-los. Ela e aquele Lucas Longash. Estão só fazendo barulho, Egg. É isso. Ou mijar nos calções. E não tem nada a ver conosco agora. O amanhecer veio com um céu cinzento e nebuloso que queimava os olhos. Dunk pretendia partir cedo, mas depois da noite insone não sabia o quão longe conseguia chegar. Egg e ele quebraram o jejum com ovos cozidos, enquanto Benis reunia os outros do lado de fora para mais treinos. Eles são homens de Osgry e nós não, disse para si mesmo. Comeu 4 ovos. Sir Eustace lhe devia aquilo, como podia ver. Egg comeu 2. Empurraram tudo para baixo com cerveja. Podíamos ir para a Ilha Leal, Sir, o menino disse enquanto juntavam suas coisas. Se estão sendo saqueados por homens de ferro, Lord Farman pode estar procurando algumas espadas. Era uma boa ideia. Já esteve na Ilha Leal? Não, Sir, Egg respondeu. Mas dizem que é um lugar leal. A sede de Lord Farman é leal também. Chama-se Castelo Leal. Dunk gargalhou. Então que seja Castelo Leal. Sentia como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Verei os cavalos, disse, depois de prender sua armadura em um pacote, preso com corda de cânhamo. Vá até ao telhado e pegue nossos sacos de dormir, escudeiro. A última coisa que queria naquela manhã era outro confronto com o leão xadrez. Se encontrar Sir Eustace, deixe-o para lá. Deixarei, Sir. Do lado de fora, Benis tinha os recrutas alinhados com lanças e escudos e tentava fazê-los avançar ao mesmo tempo. O cavaleiro marrom não prestou a menor atenção em Dunk quando passou por ele no pátio. Ele vai levar todos para a morte. A Viúva Vermelha pode chegar a qualquer momento. Egg rompeu pela porta da torre, batendo nos degraus de madeira com os sacos de dormir. Acima dele, Sir Eustace estava parado rigidamente na sacada, as mãos descansando no parapeito. Quando seus olhos encontraram os de Dunk, seu bigode estremeceu e ele rapidamente se afastou. O ar estava nebuloso com a fumaça. Benis estava com um escudo pendurado nas costas, um escudo alto, em formato triangular, de madeira sem pintar, escurecido pelas incontáveis camadas de verniz velho e todo cingido com ferro. Não tinha emblema algum, só um entalhe central, que lembrava a Dunk um grande olho, bem fechado, tão cego quanto ele. Como pretende lutar contra ela? Dunk perguntou. Sir Benis olhou para seus soldados, a boca vermelha de folha amarga. Não dá para guardar a colina com tão poucas lanças. Tem que ser a torre. Todos nós buraco adentro. Assentiu na direção da porta. Só há um jeito de entrar. Tire os degraus de madeira e não há como nos alcançarem. Até que construam a própria escada. Podem ter trazido cordas e arpéus também e invadir pelo telhado. A menos que simplesmente fiquem atrás com os besteiros e encham vocês de dardos enquanto tentam proteger a porta. Os melão, feijão e cevada ouviram tudo o que eles estavam dizendo. Toda a conversa corajosa desaparecera, embora não houvesse um sopro de vento. Estavam parados, agarrados aos bastões afiados, olhando para Dunk e Benis, e um para o outro. Esse grupo não vai servir de nada, Dunk disse com um aceno de cabeça na direção do esfarrapado exército Osgry. Os cavaleiros da Viúva Vermelha vão fazê-los em pedaços e deixá-los em campo aberto, e as lanças não servirão de nada dentro daquela torre. Eles podem jogar coisas do telhado, Benis sugeriu. Buco é bom jogando pedras. Ele poderia jogar uma pedra ou duas, suponho, Dunk concordou, até que os besteiros da viúva o acertem com um dado. Sir! Egg estava parado ao lado dele. Sir, se pretendemos partir é melhor irmos, caso a viúva venha. O garoto estava certo. Se ficarmos mais, ficaremos presos aqui. Mesmo assim, Dunk ainda hesitava. Deixe-os ir, Benis. O quê? Perder nossos valentes rapazes? Benis olhou para os camponeses e zurrou sua gargalhada. Vocês não fiquem tendo ideias, advertiu o grupo. Estriparei qualquer um que tente fugir. Tente, e eu estripo você. Dunk desembainhou a espada. Vão para casa, todos vocês, disse para os plebeus. Voltem para seus vilarejos e assegurem-se de que o fogo não chegue em suas casas ou plantações. Ninguém se moveu. O cavaleiro marrom o encarava, a boca se mexendo. Dunk o ignorou. Vão, disse novamente para os plebeus. Era como se algum deus tivesse colocado a palavra em sua boca. Não o guerreiro. Há um deus dos tolos? Vão!
falou novamente, rugindo desta vez. Peguem suas lanças e escudos, mas vão, ou não viverão para ver o amanhã. Querem beijar suas esposas mais uma vez? Querem segurar seus filhos no colo? Vão para casa! Ficaram todos surdos? Não estavam surdos. Uma corrida louca teve início entre as galinhas. Grande Rob pisou em uma galinha enquanto corria, e Pate ficou a meio metro de estripar Will Feijão quando tropeçou em sua própria lança. Mas os dois fugiram correndo. Os melão seguiram em uma direção, os Feijão em outra, os Cevada em uma terceira. Sr. Eustace gritava para eles lá de cima, mas ninguém prestava atenção. São surdos a ele, pelo menos, Dunk pensou. Quando o velho cavaleiro saiu da torre e veio tropeçando nos degraus, só Dunk, Egg e Benes permaneciam entre as galinhas. Voltem! Sr. Eustace gritou para o grupo fugitivo. Não tem minha permissão para ir embora! Não tem minha permissão! Não adianta, senhor! Benes falou. Eles se foram. Sr. Eustace circundou Dunk. O bigode tremeu de raiva. Não tinha direito de mandá-los embora! Nenhum direito! Eu disse para não irem! Eu proibi isso! Proibi você de dispensá-los! Não o ouvimos, senhor! Egg tirou o chapéu para abanar a fumaça. As galinhas estavam cacarejando alto demais. O velho afundou no degrau mais baixo de pouso veloz. O que aquela mulher ofereceu para você me entregar a ela? Ele perguntou a Dunk com voz sombria. Quanto ouro ela lhe deu para me trair? Para mandar meus rapazes embora e para me deixar aqui sozinho? Não está sozinho, senhor. Dunk embainhou a espada. Eu dormi sob seu teto e comi seus ovos esta manhã. Ainda lhe devo um serviço. Não vou me esgueirar com o rabo entre as pernas. Minha espada ainda está aqui. Tocou o punho da espada. Uma espada! O velho cavaleiro se levantou lentamente. O que uma espada pode fazer contra aquela mulher? Tentar mantê-la longe de suas terras para começar. Dunk desejava ter tanta certeza quanto suas palavras faziam crer. O bigode do velho cavaleiro tremia cada vez que ele inspirava. Sim! Disse finalmente. Melhor ir com ousadia do que esconder atrás das paredes de pedra. Melhor morrer como um leão do que como um coelho. Fomos os marechais da fronteira norte por 1000 anos. Preciso pegar minha armadura. Começou a subir os degraus. Egg estava olhando para Dunk. Não sabia que tinha rabo, sir, o garoto comentou. Quer um tapão na orelha? Não, sir. Quer sua armadura? Sim, Dunk falou. E mais uma coisa.